Boa tarde, eu sou Pedro Verda e eu estou extremamente feliz em fazer parte de um TEDx que acontece dentro de uma escola. Isso porque a escola, de fato, é um ambiente que me deixa mais à vontade e é um ambiente que eu decidi que eu ia passar o resto da minha vida frequentando. Muito se fala sobre uma educação básica desatualizada. Se fala sobre uma educação que não está acompanhando as necessidades das novas gerações. Então eu queria logo de cara perguntar para vocês, o que é que vocês acham? Vocês acreditam que as escolas, elas estão se atualizando? Eu trouxe aqui 3 itens para a gente avaliar. São itens muito presentes nas escolas atuais, cada vez mais presentes nas escolas atuais, que é o ensino bilíngue, o ensino integral e a robótica. Eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho 33 anos e eu não lembro, não me recordo de muitas escolas que ofereciam esses 3 itens, ou pelo menos um desses itens, na época que eu era estudante da educação básica. Isso quer dizer, então, que as escolas, de fato, elas estão se atualizando, elas estão trazendo novidades. Mas por que é que a gente continua com a impressão de que as escolas continuam desatualizadas? Por que é que a gente não tem a sensação de que está tudo certo com a educação básica? E aí eu queria pedir para vocês pensarem comigo sobre uma teoria que eu pensei sozinho e queria compartilhar com vocês. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o processo de atualização das escolas. Como é que isso está acontecendo de verdade? Então, eu comecei a perceber que o mundo muda, a sociedade se transforma e a escola está ali, desesperadamente, correndo atrás da atualização dela. Então, se a gente tem uma globalização, se a gente tem uma sociedade cada vez mais conectada, a gente pode colocar o ensino bilíngue. Traz ele, só uma linha de inglês e espanhol, outro idioma, não é necessário. Então, agora, a gente tem uma oportunidade de ensino bilíngue. Se a gente tem uma reestruturação social, né, uma reestruturação na família, a gente tem um ensino integral. Então, agora os pais podem contar com a escola para deixar seus filhos no contraturno, enfim, dentro, com uma programação educacional. E se a gente tem cada vez mais a necessidade da atualização tecnológica, robótica, programação, a gente traz para dentro da escola. Só que o problema disso é que vai surgir uma nova demanda, uma nova necessidade. E a escola vai estar lá, desesperadamente, correndo atrás por uma atualização. Na indústria da moda, a gente tem 2 tipos de marca. Um, são as marcas que lançam as tendências. E 2, são aquelas marcas que aguardam as tendências para se atualizar. E aí eu digo para vocês que as escolas, elas não podem, de forma alguma, ser aquela marca que fica esperando a tendência para se atualizar. As escolas, elas precisam ser as lançadoras das tendências. A escola hoje, e sempre, é o maior celeiro criativo do mundo. É nela que estão as crianças e jovens super capazes de pensar de forma mais livre, sem amarras sociais, de pensar no novo, de pensar em novidades. Os exercícios de prototipação, eles são muito melhor, em alguns momentos, são melhor realizados por crianças e jovens. Hoje, no intervalo, a gente teve um exercício de prototipação. E aí vocês podem pensar em quem participou, quanto tempo vocês levaram planejando demais aquilo que vocês iam fazer. As crianças e os jovens, eles têm menos medo do erro. Eles fazem mais rápido, eles testam, eles tentam. Se tiver errado, eles aprendem com o erro. E aí eu queria destacar uma frase que eu gosto muito, que é: ser contra o erro é boicotar o novo. É muito comum que dentro das escolas, a gente seja contra o erro. E eu acredito que o erro faz parte do processo de aprendizado. Muitos, na verdade, falam sobre isso, mas na prática, a escola continua fazendo com que o erro ele não seja parte do processo. E aí eu vou sair do script um pouquinho para falar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu vim aqui para poder fazer o ensaio final, ver a questão do som, a questão da iluminação, e eu saí daqui um pouco nervoso. Quem me conhece sabe que eu sou mais tranquilo para falar em público. Mas ontem eu saí um pouco mais nervoso. Eu não sei se foram as 3 letras vermelhas que estavam atrás de mim, a iluminação, mas de fato eu saí um pouco mais nervoso. E eu voltei pensando no carro, por que é que eu tinha ficado tão nervoso? E fiquei pensando, cheguei em casa, fui tentar repassar o que eu ia falar para vocês, estava nervoso. E eu fiquei pensando, mas por que isso está acontecendo comigo hoje? Antes de dormir, já na hora de dormir, eu comecei a pensar o seguinte: eu acho que esse foi um teste, eu acho que isso foi uma mensagem para que eu relembrasse o sentimento que eu tinha quando eu não estudava muito para a prova do dia final, do dia posterior.
Né? Aquela sensação de que você vai dormir e diz, putz, não consegui, não estudei tudo, então dá aquele nervoso, e você acorda nervoso, vai para a escola nervoso, e aí você fica pensando no que é que você vai conseguir fazer ou não daquela prova. E eu disse, eu acho que isso foi um teste, eu acho que isso foi um teste para eu perceber que a gente precisa pensar que a criança, ela de fato precisa errar para poder aprender. Né? Então, vocês imaginam se a gente direcionasse a força criativa das crianças e dos jovens para o impacto social? Vocês imaginam se a gente exercitasse com elas, dia após dia, ano após ano, o exercício da inovação social? Imagina todas elas pensando em conseguir achar soluções para problemáticas sociais. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o porquê que eu falei de tudo isso logo no começo. Eu sou jornalista de formação e há alguns anos eu trabalhava com comunicação empresarial. Eu trabalhava com responsabilidade socioambiental corporativa. Eu criava projetos de responsabilidade socioambiental corporativa. Fossem para empresas pequenas, médias ou grandes. Até que uma escola particular daqui do Recife me convidou como empresa contratante para que eu pensasse num projeto de responsabilidade social envolvendo os alunos. E aí eu trago para vocês essa primeira experiência que eu tive dentro da educação básica. A escola, ela queria trabalhar uma temática específica, que era a gestão de resíduos, e já tinha o público, que era o 5º ano, os meninos de 10, 11 anos, para a gente trabalhar. Então a gente foi, como todo adulto faz, a gente planejou todo o projeto, a gente chegou dentro de sala de aula para que a gente pudesse amarrar as coisas e capacitar aqueles meninos para que eles fossem multiplicadores daquilo que a gente estava querendo ensinar. Mas no momento que eu coloquei o pé dentro da sala de aula, que eu comecei a conversar com os meninos, que eu olhei nos olhos dos meninos, eu comecei a perceber que a coisa ia ser um pouco diferente. Eu comecei a perceber a força criativa que aquelas crianças tinham. Eles começaram a criar junto comigo os processos do projeto. Então eu não ia fazer uma coisa hierárquica, eu não ia chegar lá com tudo pronto e eles iam apenas balançar a cabeça. Eu comecei a perceber que o projeto ia crescer muito mais se eu aproveitasse essa força das crianças. A gente começou a desenvolver o projeto, a gente mapeou prédios do entorno da escola e esses meninos atuaram dentro desses condomínios. Eles iam marcar reuniões de condomínio com o síndico, com os moradores, passavam de porta em porta, e todo o contexto, eles sempre muito, até com as problemáticas que foram encontradas no meio do caminho, eles muito engajados e muito certos de que iriam chegar no resultado final. E a gente conseguiu. A gente conseguiu implantar a gestão de resíduos em 20 prédios, eu estou falando de prédios com 50, 60 apartamentos, prédios grandes. E a gente conseguiu implantar a coleta seletiva dentro desses prédios. E aí eu trago para vocês uma outra experiência que eu queria compartilhar, que foi já em outra escola, quando um aluno de 10 anos ele me chamou e disse, tio Pedro, eu queria criar um projeto social e eu sei que tu és a pessoa que está fazendo isso aqui dentro. Eu disse, tudo bem, vamos nessa, vamos fazer. Qual é o projeto social que tu queres desenvolver? E aí ele disse para mim que queria trabalhar um projeto social para ajudar os refugiados da Síria. Nesse momento, minha cabeça deu um nó, né? Eu disse, putz, podia dormir sem essa, assim. Agora, o que é que eu vou falar para essa criança? Como é que eu vou fazê-la, de fato, chegar no objetivo que ela quer? E, ao mesmo tempo, eu pensei assim, eu fiz, olha, uma das coisas que eu não posso fazer é tolher a vontade dessa criança. Não sou eu que vou chegar para ele para dizer que a dificuldade é maior, né, ou menor. A vontade dele era válida. Então, parei, sentei com ele, puxei, conversei sobre o que eu sabia, sobre a realidade da Síria, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vem para cá, se junta um grupo de ação social da escola que a gente está desenvolvendo, vamos criar ações sociais juntos, projetos, e aí a gente cocria junto o que é que a gente vai fazer em relação aos refugiados da Síria. E esse menino veio, ele se envolveu, ele participou de vários outros projetos, e no final ele desistiu um pouco da questão dos refugiados da Síria. Acho que temporariamente, provavelmente isso vai reacender nele no futuro, mas naquele momento ele desistiu. Só que foi uma desistência orgânica, não foi ninguém que chegou para ele para dizer, bicho, não vai por esse caminho, é mais difícil, vamos chegar aqui, vamos pensar no entorno. Não, foi uma coisa que partiu dele. E aí, por fim, eu queria trazer uma outra experiência, que foi de alunos, que é um projeto, inclusive, que está em atuação agora, de alunos que estão criando um sistema de coleta seletiva, só que dessa vez em parceria com uma catadora de recicláveis.
A gente pensou em como iria construir esse projeto juntos e a gente chegou à conclusão que a gente não poderia depender do caminhão da Ecofrota que passa. Isso por conta de tempo, né, da Ecofrota só passar uma vez por semana. Então a gente começou a pensar o que é que a gente poderia fazer fora do sistema tradicional e para que a gente conseguisse chegar no resultado final da coleta seletiva. E aí a gente chegou na questão da figura do catador, da catadora. E aí foi quando a gente descobriu uma catadora que trabalha no bairro da escola e trouxe ela para dentro da escola para que esses meninos pudessem trocar ideias com elas, para que esses meninos pudessem conversar e entender a realidade daquela catadora. Então eles começaram a descobrir quanto custa o quilo do alumínio, quanto custa o quilo do plástico, quanto é que ela consegue levantar, gerar renda para sustentar a família dela. E aí ela tinha uma problemática muito específica, né? Ela trabalhava não com a carroça, mas com uma Kombi, e a Kombi estava muito surrada. E aí a gente começou a dizer, olha, a gente precisa começar dando segurança, qualidade e segurança de trabalho para ela. Então vamos ver o que a gente pode fazer em relação à Kombi, à ferramenta de trabalho daquela catadora. E aí foi quando a gente fez uma mobilização social, né, envolvendo pais, envolvendo o entorno, professores, e a gente conseguiu fazer a reforma dessa Kombi. Né, teve um dia, inclusive, dentro da escola, que a gente conseguiu fazer um evento para que isso acontecesse, e a gente simbolicamente entregou. A gente trouxe um grafiteiro, ele fez arte na Kombi. Então foi um evento, na verdade, que a gente fez, e muito gratificante. As crianças estavam muito felizes de ter conseguido chegar ali. Eles conseguiram mobilizar empresas que trabalham na área de automóveis, que ajudaram na reforma, na parte mecânica, né, da reforma da Kombi. Eles conseguiram mobilizar recursos financeiros para ajudar também. Então eles foram muito, muito fortes. E aí eu lembro muito que quando a gente estava na escola, no dia, né, da entrega simbólica da Kombi, eu falava muito para eles. Eu dizia, pô, que bom que vocês estão felizes, que bom que a gente conseguiu, mas vocês tenham em mente que isso é o primeiro passo. Próximo ano vai ser o mais difícil, porque próximo ano a gente vai ter que fazer esse sistema funcionar. A gente vai ter que fazer com que as pessoas saibam destinar corretamente os seus resíduos dentro da escola ou no entorno da escola. E uma escola, como todo lugar de convivência social, é um espaço que tem pessoas de diversas educações. Então, vocês imaginam fazer com que as crianças, os jovens, dentro de uma escola, consigam depositar corretamente os resíduos, e aí chegam em casa, e é uma outra ideia, um outro formato. Então, é, de fato, muito difícil. E esse ano a gente está fazendo isso. E está difícil. E está cheio de problemáticas e de obstáculos. Mas o mais bacana, o mais importante é a gente perceber o quanto eles estão engajados em fazer aquilo acontecer. A cada obstáculo que chega, a cada problemática que chega, eles passam por cima, eles criam uma solução. E aí está o grande brilho do projeto e da inserção da inovação social dentro das escolas. Então, diante de todas essas experiências, eu comecei a pensar, eu acho que eu consegui achar a minha missão. A minha missão, de fato, é fazer com que todos enxerguem o poder de transformação que a gente está desperdiçando dentro da escola. Esses meninos têm um poder muito grande para a gente estar tolhendo eles, para a gente estar dizendo que não é o caminho, para estar dizendo que fica com medo, porque o erro nem sempre é bom. Então a gente precisa começar a pensar nessa potência que a gente tem e aproveitar essa potência para o impacto social. Eu quero mostrar também que mais do que se atualizar, as escolas elas precisam ser lançadoras de tendências. E eu estou falando aqui de tendências sociais. As escolas precisam ser espaços de vanguarda, precisam ser centros do novo, da novidade. A gente precisa aproveitar isso que vem genuinamente das nossas crianças e jovens. E provavelmente vocês devem conhecer grupos de estudantes de uma escola em específico, 2 ou 3, que têm projetos bacanas na área social, que têm projetos interessantes. Mas por que a gente conhece 1, 2, 3 grupos? Por que a gente não conhece ou não deixa acontecer isso em todas as escolas? Né? Por que a gente não escala isso? Por que a gente não faz isso acontecer dia a dia, ano a ano, dentro das escolas? A gente precisa incentivar isso dentro das nossas escolas. Vocês imaginem as escolas trabalhando inovação social todos os dias, assim como trabalham o português, a matemática e outras disciplinas. Vocês imaginam o que é as crianças aguçando seus olhares críticos e olhando para o entorno da escola e olhando para as problemáticas que existem dentro da sociedade e buscando essas soluções. É muito forte. Então é por isso que eu digo, né, eu defendo muito que a gente precisa lutar para transformar as escolas em laboratórios de inovação social. A gente precisa fazer isso acontecer dentro das nossas escolas, sejam públicas ou privadas. Né? Muitos de vocês devem ser pais, mães, todos aqui cidadãos,
né, professores, educadores, gestores de escola. Isso está nas nossas mãos, né? Se a gente quiser transformar, se a gente quiser remodelar a educação para que a escola passe a ser um espaço de vanguarda, a gente consegue. Eu tenho conseguido em algumas escolas, né? Eu tenho dado uma participação legal em relação a isso, junto com os alunos, junto com os educadores, junto com os professores que se envolvem com a gente nos projetos. Então a gente pode. Eu queria que vocês hoje saíssem daqui com essa vontade, estimulados a fazer isso. Quando eu comecei minha fala aqui, eu falei para vocês que eu estava muito feliz em estar participando de um TEDx dentro de uma escola. E eu digo isso porque esse momento aqui, que eu estou aqui em cima falando para vocês, vocês me escutando, ele comprova que as escolas elas estão se mexendo, né? Elas estão fazendo por onde a gente trazer novas ideias. Vocês estão aí se alimentando de ideias desde o começo da tarde, né? E a gente precisa fazer isso sair do papel. Né? Essa ideia de hoje do TEDx é fazer com que a gente saia daqui inquieto, né? E eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenho conseguido fazer com que vocês pensem, ou cogitem pelo menos, que todas as escolas precisam trazer inovação social para dentro delas. Se eu tiver conseguido isso, eu acredito que eu consegui fazer a minha micro-revolução do dia e fico muito grato por isso. Muito obrigado.